Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Sodré e esse é o canal Mãe Sincerona. Bom, desculpa, eu não tive tempo de gravar vídeo pra hoje, né? Porque a minha filha, a Liz, ela tá com febre há alguns dias, então eu tenho me dedicado somente a ela. Agora ela tá aqui comigo, a gente tá indo embora pra casa. E eu queria falar com vocês sobre o meu relato do parto, né? Que é o segundo vídeo dessa série do primeiro ano da Liz. Como que foi, né? Bom, nós éramos tentantes, né? Era uma gestação esperada, mas eu não sabia o que eu iria enfrentar pela frente. É bem compreensível, porque é tudo novo, né? A primeira gestação é tudo novo. Eu vou começar do começo, né? De como eu descobri. Eu estava tomando a medicação, né? Pra poder estimular a ovulação, pra ajudar, né? E minha menstruação atrasou 2 dias. E eu fiz o teste, né? Um teste escondido, na verdade, né? Então eu não falei pro Wesley que eu tava fazendo teste, que tava atrasado, né, a menstruação. E eu saí do trabalho, na verdade eu tava com algumas dores lombares. Uma amiga minha do trabalho disse que essas dores eram dores de quem tava grávida. Como eu não sabia, eu desconfiei. Daí eu falei assim, não tô não, né, tô tomando medicação, voltei agora, né. Não aconteceu. Só que daí eu saí do trabalho desse dia e eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Então eu passei na farmácia, comprei um teste. Quando eu cheguei em casa, o Wesley já estava em casa. Aí eu me escondi no banheiro e fiz o teste. E deu positivo, né? E daí como que eu fiz a surpresa, né? Eu coloquei o teste dentro de uma caixinha com sapatinho e um bilhetinho escrito parabéns papai. Foi uma emoção tão grande, assim, eu estava muito feliz, o Wesley também, né, a gente esperava por isso. A melhor sensação que nós tivemos foi essa, né, de descobrir que estávamos grávidos, né. E daí começou os enjoos, né, eu fiquei enjoada até o final do 4º mês de gestação. Pra nós, né, era tudo novo, né, tudo diferente. Eu queria parto normal, né? Então eu conversei com a minha médica que eu queria isso, né? Ela me falou algumas coisas que eu precisava fazer, né? Mas eu nunca gostei de fazer exercícios, nunca. Então eu procurei fazer, eu fui em 2 aulas de pilates, mas eu quase morri, porque eu acho que a instrutora não estava preparada para dar aquela aula para uma gestante. E eu já estava assim, minha barriguinha já estava aparecendo, né? Então demorou para aparecer, mas estava. Não me adaptei ao pilates. E para fazer outro tipo de exercício, só hidroginástica ou natação. Mas eu não me dispus a isso. Eu não queria ter o trabalho de lavar o cabelo toda vez que tivesse aula, sabe? Me preocupar de secar o cabelo à noite, porque eu ia ter tempo só fazer à noite. Então eram muitas coisas que me impediram de fazer os exercícios. Aí eu só fiz uma dieta mais regrada, né, com relação à alimentação. Por quê? Vocês não sabem, mas eu já cheguei a pesar 90 quilos antes de ficar grávida, durante as tentativas. E era um dos motivos que eu não conseguia ficar grávida, porque vocês sabem que a obesidade influencia diretamente na produção de óvulos e da qualidade desses óvulos. Então eu estava obesa, o Wesley também, ele pesava mais de 105 quilos. Então nós nos propusemos a entrar numa dieta rigorosa. Ele começou a fazer exercício físico, foi um vício. Até hoje ele pedala, né? Ele é um ciclista, ele é um corredor também, corre na São Silvestre, em outras maratonas. Mas eu não, eu preferi me reservar a não fazer exercícios. Primeiro por medo de acontecer alguma coisa. Eu sei que com acompanhamento é totalmente seguro, mas eu tinha medo por conta da primeira gestação que nós perdemos, né? Então eu fiquei com receio disso e por não gostar, né? Até hoje não gosto, né? Eu faço algumas coisas, quando eu faço obrigada a fazer. Então na gestação eu me controlei muito,
com relação à alimentação. Eu comia doce, comia coisas gordurosas, frituras, essas coisas assim, mas de vez em quando, não era todos os dias. E eu comia em restaurante, o restaurante era muito bom, que eu comia todos os dias do trabalho, sabe? Eu me controlava muito para não passar do meu peso limite, porque a médica me deu somente 10 quilos, esse era o meu limite para engordar na gestação. Isso ela falou ainda que era um pouco acima, porque por ela daria só 7. Mas o que aconteceu? Como eu passei muito mal até o 4º mês, eu emagreci quase 4 quilos no começo da gestação. Então isso me ajudou, porque daí eu não passei muito, porque daí no final da gestação eu ganhei 10 quilos só, né? Então essa foi a minha soma. Então eu tinha 73 quilos e com o final da gestação eu tava com 83, certinho, né? Não tava muito inchada, isso não tinha. Até assim, as meninas, minhas amigas, falaram: nossa, Jaque, se olhar de você do seio pra cima, não parece que você tá grávida. Mas eu me controlei bastante, né? E eu queria o parto normal, né? Então eu falei pra médica isso, mas eu acho que não era só isso que iria impactar pra eu ter o parto normal, de eu não engordar. A Liz, ela nasceu grandinha, ela nasceu com 49 centímetros e meio e com 3,640. Então ela nasceu muito grande. Tanto que eu levei uma mudinha de roupa de RN pra ela na maternidade. E foi a primeira roupinha que ela usou, e depois ela já usou o P. Porque no último ultrassom o médico já tinha falado, ela tava com 3.300. Ele falou: olha, isso pode ir pra cima, se você se prepare para ela levar roupas maiorzinhas pra ela. Falei: beleza, foi o que eu fiz. Então levei roupas maiores pra ela e deu certinho. Voltando ao parto, né, quando eu tava com 38 semanas, eu entrei de licença maternidade. E assim, até 38 semanas eu tava trabalhando, eu trabalhei todos os dias. Se eu dei atestado, foi de horas. Eu nunca faltei ao trabalho por conta da gestação, nem por outro motivo, né? Eu sempre fui muito responsável com as minhas tarefas no trabalho. Por quê? Eu sou uma profissional de RH e eu sempre pensei no seguinte: se eu trabalho com pessoas e exijo das pessoas que elas cheguem no horário, que elas não faltem, que elas cumprem com seus deveres, que exemplo eu vou ser se eu não for assim, né? Então, sempre no meu trabalho, eu sempre fui assim, sempre cheguei no horário. Dificilmente eu faltava por algum motivo. Se eu faltava era porque tinha um motivo bem sério, bem real, e tinha justificativa, né? Então nesse trabalho que eu tava, eu nunca faltei. E na gestação, apenas um dia eu dei atestado de meio período, porque eu passei muito mal. E onde eu trabalhava, a maternidade onde a Liz nasceu era em frente, então era só atravessar a rua. E eu passei mal e fui no atendimento, e a médica falou: você não tem condições de voltar a trabalhar, então você precisa descansar, né? A Liz está muito agitada e você precisa descansar. Então eu fui embora para casa. Eu levei a minha gestação até o limite do suportável, né? Então eu entrei de licença maternidade com 38 semanas e alguns dias. Eu entrei de licença maternidade na sexta-feira. No domingo eu comecei a ficar com dores nas costas. E aí já na segunda-feira eu já estava travada na cama. Então eu passei uma semana na cama. Na quinta-feira dessa semana, da primeira semana da licença maternidade, eu fui na médica. Então eu já tinha completado 39 semanas. Eu fui na médica e eu estava com 2 dedos de dilatação. E ela falou que precisava descolar, né, a placenta para poder ajudar a acelerar esse processo do trabalho de parto. Mas não foi o que aconteceu,
infelizmente, por conta da dor, eu não quis esperar entrar em trabalho de parto. Eu tava sofrendo muito, eu tava de cama, então eu não queria prolongar mais isso. Eu não podendo tomar remédio, então piorou, né? Mas aí, chegou no domingo à noite, eu falei pro meu marido, olha, se amanhã não começar o trabalho de parto, eu vou querer fazer cesárea, porque não dá, eu não consigo esperar mais, suportar mais essa dor que eu tô. Então nós nos arrumamos e fomos pra maternidade. Na segunda-feira de manhã, cedinho, cheguei lá, era 9 horas, fiquei esperando para ser atendida, e quando foi 10 horas, fui chamada para ser atendida. O médico me examinou, perguntou, né, qual que era a minha intenção ali. Eu falei que a minha intenção era não sair mais dali sem eles nos meus braços, porque eu não queria esperar o trabalho de parto com a dor que eu estava. Então ele falou, você quer cesárea? Eu falei, sim, é o que eu quero cesárea. Infelizmente é o que eu vou ter que optar nesse momento, porque eu não vou conseguir esperar o trabalho de parto. Eu tô com muita dor, eu tava com muita dor mesmo, nossa, eu tava em sofrimento já. E eu pensei na Liz também, porque se eu estava sofrendo com dor, e ela do tamanho que ela já estava encaixadinha já, ela ia sofrer também. Eu pensei nisso na hora, né? E o médico concordou, eu passei... A minha ginecologista não fez meu parto, porque aqui na minha cidade, geralmente os médicos, todos os médicos, ginecologistas obstetras, cobram o parto. E eu optei por usar esse dinheiro pra Liz, pra fazer coisas do quarto dela, do enxoval e das nossas necessidades familiares, né? Então eu optei por não fazer o parto com a minha ginecologista, e eu falei, o parto vai ser no plantão, né? Então passei no plantonista, né? Então o plantonista que fez o meu parto. E aí dali daquela hora do atendimento do plantonista, né, do médico, eu já fui... ele pediu para eu esperar, daí nisso eu já consegui ligar para os meus pais e os meus sogros para avisarem, né, que a Liz ia nascer, porque eles não estavam esperando, ninguém estava esperando que ele ia nascer naquele dia, estava esperando entrar em trabalho de parto. E os meus sogros estavam em outro estado, né? Os meus pais chegaram rápido demais, porque meus pais moram em outra cidade, mas é uma cidade do lado aqui, então eles chegaram bem rápido, porque na hora que o Wesley entrou na sala de parto, ele falou, seus pais já chegaram. Depois que eu conversei com os meus pais, eu comecei a entrar em desespero, minha mãe chorando do outro lado, falou, e agora vai nascer, né? Ia nascer um dia, tá que ia nascer, né? Daí eu fui encaminhada pro quarto, e lá eles me prepararam, né, com a roupa, me colocaram na maca. Daí eu fiquei esperando. O enfermeiro que fez todo esse processo, né, comigo, e uma outra enfermeira me ajudou a trocar de roupa. Isso, Wesley ainda estava comigo, né, porque na hora que eles me colocaram na maca e começaram a colocar os soros, né, em mim, eu comecei a passar mal. E eu falei pra ele tava do meu lado, eu falei, eu tô começando a passar mal. Mas a enfermeira falou assim, é um pouco de nervoso, você tá nervosa, né, então espera um pouco que vai passar. Aí ele me acompanhou até a porta do centro cirúrgico, e de lá ele foi pro lugar que ele iria trocar de roupa, né, vestir a roupa do pai, e eu entrei. E foi muito rápido. E o médico ainda achou ruim com a enfermeira, porque falou que eu demorei muito para chegar. A Liz nasceu meio-dia e 14. Então eu entrei no centro cirúrgico, era 20 para meio-dia. Então esse processo, né, da entrada até o nascimento dela foi rápido, meia hora praticamente. E assim, eu senti que foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza, né? Mas tinha muitas coisas em dúvida, que eu tinha dúvida, né? Nunca quis assistir um parto cesárea por conta do sangue, do processo. Não consigo assistir isso. E eu não vi. Essa maternidade, o Wesley não podia gravar
não podia tirar foto dentro do centro cirúrgico. A única parte que ele podia tirar foto era do momento que a Alice foi trazida perto do meu rosto, isso ele tirou foto, e fora do centro cirúrgico, onde a Alice estava sendo pesada e limpa, isso ele também tirou foto, né? Mas eu não me vi aberta, isso, e ele viu, falou que era muito feio, muito sangue, assim. E a Liz, ela precisou ser tirada com uma pinça. O médico não conseguiu tirá-la de dentro de mim com as mãos. Ele teve que pinçar a cabeça dela. Ela ficou com marquinhas aqui por alguns dias. E porque ela estava muito grande, né? Imagina se eu fosse fazer parto normal, eu ia morrer. Mas assim, uma coisa que eu vi na parte cesárea, né? Que os médicos, principalmente plantonista, ele não tá preocupado com você. Eles conversam sobre assuntos assim que você desejaria não ter ouvido. Então os médicos, eles foram muito bonzinhos comigo. O anestesista, então, nossa, ele foi perfeito. Ele me tranquilizou muito. Eu recebi 5 anestesias. Não pegava as minhas anestesias. Então ele foi bem assim, gentil comigo por conta disso, né? Ele foi falando, conversando comigo, me acalmando, porque nesse momento, lembra, eu estava passando mal, nesse momento eu estava pior, não passou. Eu comecei a sentir um calorão, com sede, parecia que eu estava queimando, sabe? Tava em brasa em mim, assim. E meu lábio estava bem seco, eu queria água, mas não podia tomar água. Minha vista estava escurecendo, então foi bem difícil, assim, essa parte pra mim. E eu falei que eu estava passando mal, não tinha o movimento dos braços, nem quando a Liz veio pra mim, eu não pude tocá-la. Bom, mas já passou, né? Passou bastante tempo, né? Até eu tava me perguntando, por que você vai fazer esse vídeo, Jaque? Porque já passou 1 ano e 4 meses disso, quase 1 ano e 4 meses do seu parto, né? Mas assim, qual que é o meu objetivo do canal? É um desabafo mesmo, sabe? Eu falar de coisas que talvez com ninguém eu pudesse falar, ou talvez eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém sobre isso. Então no canal, os meus vídeos é como se eu tivesse eu falei pra minha amiga outro dia, é como se eu tivesse num analista, eu falando, um psicólogo, não sei, um terapeuta, falando de tudo que eu quero falar, mas pra mim não vai fazer diferença, é o meu desabafo que faz diferença, né? Então é isso que eu quero fazer, né? Por isso que eu criei o canal. Então é como se eu estivesse conversando com uma amiga, voltando, né, no parto. Então depois que a Liz nasceu, ela nasceu já esbravejando, chorando, tudo que ela tinha direito de chorar naquele momento, né? Chorando muito, muito, muito. Como até hoje ela chora no escândalo. Ela é bem escandalosa ao chorar. Ao chorar, ao gritar, ao fazer birra, fazer manha, tudo. Ela é escandalosa. Mas ela chorou bastante quando ela nasceu, né? E nós éramos as únicas no centro cirúrgico. E eu fiquei sozinha na maca, esperando o término da cirurgia. E ela chorando, chorando, chorando. E eu com aquele sentimento de que eu queria socorrê-la, né? Que eu queria abraçar para poder acalentar ela, né? Aí eu chamei a enfermeira, falei, enfermeira, de quem que é esse bebê? Quem é esse bebê que tá chorando, né? Ela falou, mãe, é a sua filha, né? A sua filha tá chorando. Mas ela já vem, já. Eu falei, mas ela tá sozinha? Tá, ela tá sozinha. Nossa, eu fiquei com uma dor no coração naquele momento, porque o Wesley pelo menos poderia estar naquele momento ali. Eles poderia ter deixado o pai, sabe, naquele momento com a criança, porque ela já tava limpinha, enroladinha, já tava no bercinho ali do centro cirúrgico, esperando pra eu levar, porque ela foi comigo na maca, né? Eles poderiam ter deixado o pai nesse momento, enquanto eu não podia, o pai poderia estar bem, enfim, não rolou.
Então eles me tiraram da sala, me deixaram no corredor para poder ir, né? E nisso deram a Liz para mim. Então ela ficou aqui, né, comigo, eu não podendo me mexer, só o braço, ela aqui comigo. E ela não parava de chorar, porque ela tava tão enrolada, e eu também, que ela não conseguia sentir meu cheiro. Bom, daí a gente foi pro quarto, chegamos lá, meus pais já estavam lá, minha sogra e meu sogro já estavam lá. E só foi felicidade dali pra frente. Assim, felicidade por ela estar conosco. Mas nós tivemos momentos assim muito intensos, né? E muito estressantes, né? Com relação à adaptação da criança conosco e de nós mesmos, né? Porque nós éramos pais agora, né? Então, não que nós éramos outras pessoas, mas nós éramos mais do que nós éramos antes da Liz. O parto dela aconteceu na segunda, então ela nasceu na segunda-feira. E nós ficamos na maternidade até quinta-feira, 1h da tarde. Porque eu tinha leite, tinha bastante leite, mas a Liz não conseguia sugar. Ela teve que mamar com sonda, né, por 3 dias. E pegar o complemento da maternidade. Esse período foi bem difícil para mim, porque eu queria amamentá-la, não conseguia, as enfermeiras não colaboravam. É uma maternidade que não libera a mãe e a criança sem a criança estar sendo amamentada, exclusivamente pela mãe, né? Porque eles apoiam o aleitamento exclusivo. Mas não acontecia, né? Então por isso que eu fiquei. E a Liz perdeu algumas gramas, que é normal, mas ela perdeu. Então ela nasceu com 3.640. Nós saímos da maternidade com ela com 3.300. É normal. Poderia ter sido melhor esse processo, sabe? Mas assim, aconteceu tudo como poderia ter acontecido, né? Não posso falar, poderia ter acontecido melhor, mas não aconteceu pior. Então, pra mim, já tá valendo. Algumas coisas, assim, eu fiquei refletindo, né, com relação ao parto, né, a minha escolha de ter feito a cesariana, né, porque muitas mulheres, infelizmente, que fizeram o parto normal, acham que elas são heroínas por essa condição, né, de ter feito parto normal, de não ter tomado anestesia e isso e aquilo. Eu não entendo direito de parto normal porque eu não fiz, então eu não entendo. Mas assim, que são heroínas, né, que deram o máximo. Esse foi o pior e maior sacrifício que elas fizeram, mas a sua dor foi na hora do parto e acabou, né. Agora, quem fez cesárea, eu vejo por mim, realmente é guerreira, realmente. Porque no meu caso, eu fiz o parto de cesárea e eu fiquei com os pontos abertos durante 2 meses, né? Eu não fiz nenhuma extravagância, nem com comida, nem com relação a movimento, né? Algum carregar peso, nada disso, nada. Simplesmente não cicatrizava, né, alguns pontos. Eu fiquei com 3 pontos abertos. Não estava inflamado. Ele vazava um pouco, que é natural, né, por estar aberto, sai a secreção do corpo, mas não estava inflamado. Saiu um pouco de sangue, porque era uma pele aberta, né, uma ferida aberta. Pra mim foi além, sabe? Pra mim, a cesárea foi um pouco além do que eu poderia suportar, né? E eu achei que eu não ia suportar e eu suportei. Então, eu me considero como uma guerreira, uma heroína, realmente. Por ter passado por isso, por ter suportado essas coisas, pelo amor maior da minha filha, né? Talvez se eu tivesse esperado o parto normal, eu teria sofrido muito mais. Ela poderia ter sofrido no parto, né? Uma informação importante, né, que agora eu lembrei, eu acabei esquecendo de falar no começo. Ali estava com o cordão enrolado no pescoço 2 vezes. Então, se eu tivesse esperado o parto normal, o que seria dela, né? Então, foi exatamente como deveria ser,
né? E eu queria compartilhar isso, né? Como forma de desabafo, de eu lembrar das coisas que aconteceram, né? Uma forma de desabafo, de falar que eu venci essa etapa, né? E muitas outras pra frente estavam me esperando, né? Mas pra mim foi perfeito, né? Foi bom também porque eu dei oportunidade para as pessoas me visitarem na maternidade, que eu queria. Porque eu queria a privacidade da minha casa, para mim, para minha filha e para o meu marido. E todas as pessoas, todos os nossos amigos foram na maternidade nos visitar. Alguns foram em casa, mas porque não puderam ir na maternidade, mas foram. E algumas pessoas falam assim, e na maternidade, me vê inchada, me vê com cara de doente, me vê com dor. Todo mundo que me viu na maternidade pode falar hoje, já que você parece que não teve filho, não estava sofrendo com dor, assim, o rosto, né, não figurava com a dor. Eu estava com dor, eu andava pelo quarto porque precisava andar, mas com dificuldade, né, mas eu mesma dava banho na Liz, né, no primeiro dia não, foi o Wesley que acompanhou a enfermeira, mas depois eu mesma dava banho, eu mesma trocava a fraldinha dela, trocava roupa, tudo. Então, eu mesma fazia essas coisas, né, e eu, assim, realmente eu venci, né, então, pra mim, foi uma experiência, assim, memorável, que eu quero lembrar pra sempre sobre o que eu passei, né, e se vier algum outro filho, que eu não sei se a gente vai ter outros filhos, né, eu tenho estudado, eu tenho amolecido meu coração para que sim, que outros filhos venham, pelo menos mais um, mas quem sabe, né? Então é isso, esse foi meu relato do parto, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau!